Livro de Josué, capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel. Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu os envie, e levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as heranças, e tornem a mim. E a repartiram em 7 partes. Judá ficara no seu termo para o sul, e a casa de José ficara no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e ma trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós. Porém, o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram para a terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven, e dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Astarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon debaixo, e ia este termo e tornava à banda do ocidente para o sul do monte que está em frente de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Quiriate Baal, que é Quiriate Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente,
e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao sul, e vinha a sair à fonte das águas de Neftoa, e descia este termo até à extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia para o sul, e então descia à fonte de Rogel. Ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia à pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogila, para o norte, quando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogila, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Semarim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, Irpel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, à tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na herança Berseba, e Sebá, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Tolade, e Betul, e Orma, Ziglag, e Bet-Merebote, e Azar-Suzã, e Bet-Lebaote, e Zerauém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão. Segundo as suas famílias, a herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar.
E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e subiu o seu termo pelo ocidente e Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote Tabor, e saía a Debarate e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Éfer em Et-Casim, e saía a Rimon Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Ifta-El, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, e os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, Quesulote, e Sunem, e Afarim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e em Arda, e Bet-Passes, e chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Aser e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Aquisaf, e Amaleque, e Amade, e Misal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o norte a Ozã, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali,
segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zananim e Adimá, Nequeba e Jabinel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão, e voltava este termo pelo ocidente a Azote Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes Zidim, Ezer, Amate, e Recate, e Quinerete, e Adimá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, Irom, e Migdal-El, e Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rimon, e Me-Jarcon, e Racon, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lesson, e a tomaram, e feriu a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram herança os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Zerá, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então
tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. Habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram ou santificaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Remote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se escolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas para que fossem dos filhos de Arão,
das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jofoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom e os seus arrebaldes, e Líbna e os seus arrebaldes, e Jatir e os seus arrebaldes, e Estemoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá, arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Gebá e os seus arrebaldes, e Anatote e os seus arrebaldes, e Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e os seus arrebaldes, e Bet-Oron e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrebaldes, e Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrebaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrebaldes, e Beesterá, e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisião e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, e Jarmute e os seus arrebaldes, Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer Misal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, e Eucate e os seus arrebaldes, Reobe e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia, e os seus arrebaldes, e Amote-dor e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E às famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arrebaldes,
e Cartá e os seus arrebaldes, e Diná e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrebaldes, e Jaza e os seus arrebaldes, e Quedemote e os seus arrebaldes, e Mefate e os seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrebaldes, e Maanaim e os seus arrebaldes, e Esbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. E foi a sua sorte 12 cidades. E todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades, e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrebaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Josué abençoa e manda para as suas casas as 2 tribos e meio. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo está até ao dia de hoje, não desamparastes antes, tivestes cuidado da guarda dos mandamentos do Senhor, vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, à outra metade deu Josué entre seus irmãos, da além do Jordão, para o ocidente.
E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes, dizendo: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, repartiu com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, e de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e os filhos de Gade e à meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, e de cada casa paterna um príncipe. E cada um era cabeça na casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, ou à coisa consagrada? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses,
o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeria. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo até nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os vossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor? Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, pois não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abominássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, com que ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, que significa testemunho, para que seja testemunho entre nós que o Senhor
é Deus. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho, e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos, estas nações que ficaram desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com eles vos aparentardes, e vós a eles entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra
que vos deu o Senhor vosso Deus, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo pereceis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar Vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu trouxe à terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os que pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heveus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses
aos quais serviram vossos pais d'além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam d'além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, na casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andemos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, ele o pôs por estatuto e por direito em Siquém. A pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da herdade em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué.
e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também entraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. E faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 7 capítulos do livro de Josué a conclusão da entrega da terra para os filhos de Israel, bem como o encerramento da missão de Josué frente àquele povo. Como vimos, este livro de Josué é o livro de escritura de posse da terra de Canaã, conforme descrição do capítulo 1, do verso 1 ao 10, pois, a partir daí, o Senhor Deus começou a dar a posse às 9 tribos e meia de Israel. Uma curiosidade há no versículo 2 do capítulo 18, seguindo a sequência de posse das tribos de Israel, pois até aqui 5 tribos tomaram posse. Antes da posse da 6ª tribo, entra o levantar do tabernáculo em Siló, pois ficaram 7 tribos que ainda não tinha repartido a sua herança, como vemos no capítulo 18, verso 9, que concorda com este. Este servo do Senhor acredita que esta curiosa simbologia é mais um sinal de que podemos estar no toque da 5ª para a 6ª trombeta, pois o Apocalipse não começará com o arrebatamento da igreja, mas sim após o arrebatamento da igreja será manifesto o Anticristo em sua 2ª metade do governo de 7 anos, pois observe em vídeo da chamada para meia-noite no YouTube chamada online o vídeo de nome A Bíblia versus Cosmovisão do Sincretismo Religioso. Neste vídeo temos uma passagem a respeito da esperança renovada no meio da angústia e tribulação. Creio que o Espírito Santo está preparando a igreja para a primeira metade da 70ª semana. Assista e comprove, pois o tema é a volta de Jesus e a cosmovisão humana, bem como sabemos que depende da união cristã para o cair da Babilônia, conforme descrição da palavra do Senhor em Zacarias capítulo 11, versos 7 e 8, lembrando que no versículo 8 o Senhor diz que destruirá os 3 pastores que têm angustiado a sua alma, mas acredito que para o cumprimento dessa profecia no Brasil serão destruídos 2 destes 3 pastores, ficando o terceiro a ser destruído após a grande tribulação. No versículo 7, temos a referência como lembrança em que o Senhor diz que os levitas não terão parte no meio de Israel, porém o sacerdócio do Senhor é a parte que cabe a eles, e o próprio Deus é a herança dos levitas. E no verso 9, vemos a colocação da descrição de que alguns príncipes visitaram a terra e dividiram-na em 7 partes, escrevendo num livro
e levando de volta a Josué, que estava no arraial em Siló. No verso 27 do capítulo 22, vemos a colocação em que as 2,5 tribos, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, construíram um altar junto ao Jordão para testemunho de que o Senhor está no meio de Israel. E no verso 23, após as 9,5 tribos terem sabido da construção do altar, acharam que era para adorar outro Deus. Mas, após a explicação dos Rubenitas e dos Gaditas, então disseram: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes nenhuma transgressão contra o Senhor. Então o Senhor livrou a Israel. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 23, vemos Josué exortando ao povo a observar a lei do Senhor e não olhar para outros deuses e nem fazer menção de qualquer outro Deus na terra de Israel. Mas o Senhor, o Deus vivo, vos seja por Deus, e assim ele se achegará a eles, como tem chegado até ao dia de hoje. E no verso 10, a declaração de Josué: se o povo for obediente, um só perseguirá a 1000 dos seus inimigos. E no versículo 15 do capítulo 24, Josué, fazendo novo concerto com o povo, declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, escolhei hoje a quem deseja servir, se ao Senhor nosso Deus ou aos deuses a quem serviu vossos pais no Egito. E esta decisão é a que devemos tomar hoje, individual, para a salvação pessoal, bem como a nação decidir a quem deseja servir, aos deuses pelos quais tem se prostrado desde a descoberta em 1500, ou se arrepender e voltar ao Deus vivo, rendendo-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda ação de graças. Pois assim diz a palavra em Salmos 33, verso 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, pois a ele, como diz a palavra em Apocalipse, devem ser levados toda a honra e todo o poder. E no verso 26, vemos que debaixo do carvalho aconteceu este acordo de novo concerto entre os filhos de Israel com Josué, o que Josué escreveu todas as suas palavras no livro que foi selado debaixo do carvalho, naquele local que estava junto ao santuário do Senhor. E assim a terra descansou, e Josué despediu o povo, tendo voltado cada um para a sua herdade. E hoje, em particular, em nossa cidade, Poços de Caldas, a sede da Igreja Sara Nossa Terra tem bem de frente, no alinhamento do seu altar, reto do outro lado da rua, uma árvore de acácia, símbolo da aliança, porque dela foi confeccionada a arca da aliança, e também dela, da essência acácia aromática, é confeccionado o azeite da santa unção que o Senhor passou para Moisés, em Êxodo capítulo 32, pois, após 3 meses da inauguração daquele templo, foram demolidas as casas que tinham de frente o prédio
na esquina e, após 6 meses, descobriu-se que o nome do posto era Acácias. Conversando com o proprietário, ele disse que era em homenagem às árvores que haviam naquela Avenida Santo Antônio com o nome Acácia, pedindo para ele mostrar quais eram. Mostrou esta, que faz um alinhamento central com o altar da igreja, e creio que algum significado ou simbologia o Deus vivo tem para esta provisão, que para nós ou para o mundo, coincidência, mas sabemos que o Deus vivo provê todas as coisas e nada acontece sem ser pela sua soberana vontade. E no tempo determinado saberemos o porquê destas coisas, bem como no prédio que por 7 anos funcionou-se também o núcleo da igreja em Poços de Caldas. O endereço é Rua Maracanã 669, que cruza com a Rua Paissandu, Dom Bosco. No entanto, separando-se e aumentando um A em Maracanã, temos, para chegarmos à Nova Canaã, temos este mar a Canaã, ou seja, mar com a simbologia de multidões ou nações. Para chegarmos até essa Canaã, temos que passar pela travessia de Paissandu, ou seja, pela travessia da religiosidade que o astuto inimigo de Deus e inimigo de nossas almas tem lançado no planeta Terra para tentar desviar a adoração ao Deus vivo, o único Deus e soberano Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim vencerá, pois assim disse o Senhor Jesus: tem bom ânimo, eu venci o mundo e você vencerá. Então somente crê e não desfaleça. Shalom Adonai e até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová.
Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.